Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Essa é a aula 2 de trigonometria e nós vamos resolver algumas questões com as relações trigonométricas que estudamos na aula passada. Questão 1. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão em uma parede vertical. Se a escada faz 30 ângulos com horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de... Bem, pessoal, a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês é que essa tabelinha vocês têm que decorar. Infelizmente, as questões de vestibular e de Enem, elas exigem que você decore pelo menos esses ângulos. Mas tem uma musiquinha até fácil para decorar essa parte de cima, que é o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de tudo e raiz onde não tem 1. Então, essa musiquinha já dá conta desses 6 espaços aqui. E você só precisa decorar esses 3. Botei um passo a passo aqui de como resolver essa questão. Primeiro, a gente separa as informações. Que informação a gente tem aqui? A gente tem o tamanho da escada e a gente tem o ângulo que ela faz com a horizontal. Quando a gente apoia uma escada na parede, vocês podem perceber que aquilo dá um triângulo retângulo, porque a parede tem um ângulo com o chão de 90 graus. E aqui eles nos forneceu o ângulo da escada com o chão. Então a gente tem um ângulo de referência, aquele alfa que a gente viu na aula passada, e o tamanho da escada, ou seja, da nossa hipotenusa. Segundamente, identificamos o que queremos calcular. O que a gente quer? A distância do topo da escada até o chão, ou seja, é o nosso cateto oposto. Número C. Analisamos cálculos que envolvem nossas informações e nosso resultado. Então, que cálculo que a gente viu na aula passada que envolve o cateto oposto, a hipotenusa e o ângulo de referência? O seno. Definição de seno. Então, o seno do ângulo é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Temos as 3 informações aqui. Temos o 30, o nosso ângulo. A gente não tem um cateto oposto e tem hipotenusa. Então, isso vira um problema de primeiro grau. Ou seja, a gente coloca um x aqui, como a gente não sabe quem é o cateto oposto, qual é o tamanho dele. A gente tem hipotenusa e tem o seno de A. Então fica 1 meio é igual a 1 sobre 2. AX sobre 2. Então a resposta, 1 metro. Então a gente tem 4 passos aqui. E esses 4 passos ajudam muito na resolução de problemas simples. Próxima questão. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 1 metro e um dos ângulos agudos é o triplo do outro. Calcule o comprimento dos catetos e mostre que o comprimento do cateto maior está entre 92 e 93 centímetros. Primeiramente separamos as informações, como na última questão. Então, temos a hipotenusa, o valor da hipotenusa, e temos o ângulo do triângulo. Ele não dá um ângulo direto para a gente, mas ele já dá uma relação entre eles. Ele fala, um dos ângulos é o triplo do outro. Então a gente sabe que tem um ângulo desconhecido mais 3 vezes o ângulo desconhecido, porque o outro é 3 vezes maior. E a gente tem, por ser um triângulo retângulo, 90 graus, um ângulo de 90 graus. E tem uma relação em todos os triângulos, que é a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então a gente precisa resolver isso aqui primeiro para encontrar nossos ângulos. Então, juntamos aqui tudo que tem x, no caso 1x e 3x dá 4x. Passamos o 90 aqui que está somando para lá, diminuindo. Então,
180 menos 90 dá 90. E a gente pega o quadro e joga para lá dividindo. Então, x é igual a 22,5 graus. Então agora a gente sabe que o triângulo ele tem um ângulo de 90, um de 22,5 e um de 67,5. Agora a gente escolhe um dos ângulos como referência. Eu peguei aqui o 22,5 e resolvemos com seno e cosseno e temos os valores do cateto. Então lembra quando eu falei lá que quando a gente olha o cosseno, a gente utiliza o cateto adjacente e quando é o valor do seno, o cateto oposto? Então, como a gente tem um ângulo, relação de cosseno, e tem a hipotenusa, só precisamos fazer o mesmo que fizemos na questão anterior. Substituímos e resolvemos a equação de primeiro grau. No caso, temos aqui que um lado vale 0,92 e outro 0,38. Que aqui confirma, né? Mostra que o comprimento do cateto maior está entre 92 e 93 centímetros. Aqui tinha uns quebrados, pessoal. 92,3 alguma coisa. Que aí eu arredondei para 92. Podem fazer o cálculo na calculadora, que vocês vão ver qual o valor exato que dá. Dá um número bem grande. Exemplo 3. Se o triângulo retângulo ABC, esse aqui, ó, esse maior, ABC, mostrado na figura, aqui ele dá também o ângulo alfa, esse pequenininho, que é π sobre 6. AD, aí ele dá algumas informações, calcule o comprimento do segmento DE paralelo a AB. Ele quer o tamanho desse segmento aqui. Bem, primeiro a gente recolhe as informações que a gente tem. A gente tem que o cateto adjacente é igual a 4. Por quê? AB, ele dá aqui que AD, esse tamanho daqui para cá, é o mesmo daqui para cá. Então a gente tem que informação que esse cateto adjacente ao nosso ângulo alfa vale 4. Que o segmento AD também vale 4. E que o ângulo alfa é 30 graus. Como a gente acha o valor disso aqui? Segundamente, identificamos o que queremos calcular. O valor do segmento DE. Então a gente quer esse valor. Número C. Analisamos o cálculo envolvendo nossas informações e nosso resultado. Então, para identificar o tamanho de DE, a gente precisa ter informação desse triângulozinho aqui de cima. E como a gente arranja informação desse triângulozinho de cima? A gente acha informação dele analisando o triângulo maior. A gente precisa saber o tamanho dessa hipotenusa, desse lado maior, e a gente diminui do segmento AD. Ele dá o tamanho até aqui. Se a gente descobrir quanto é até o final, é só a gente pegar o tamanho total e diminuir de AD e temos a hipotenusa desse triângulo menor. Então, como é que a gente faz isso? O segmento AC é a hipotenusa. Queremos achar o valor da hipotenusa, temos o valor do cateto adjacente e temos o valor do ângulo. O que a gente faz para encontrar? A gente usa o cosseno. Temos o ângulo, 30 graus, temos o cateto adjacente e não temos hipotenusa. Então, substituímos nessa equação e a gente encontra, colocando um x no lugar da hipotenusa, a gente passa o x para lá, passa o cosseno para cá. Então fica o quê? 4, que é o tamanho do segmento AB, nosso cateto adjacente, dividido pelo cosseno de 30. E isso dá 4,6. O segundo cálculo agora. Depois desse 4,6, esse 4,6 é o tamanho de A até C. E qual é o tamanho de A até D? 4. Então, essa hipotenusa aqui é 4,6 menos 4. É 0,6 essa hipotenusa. Outra coisa, ele fala que o segmento DE e AB, eles são paralelos. Se eles são paralelos,
esse ângulozinho aqui, ele tem o mesmo valor desse ângulozinho aqui. Então, o ângulo aqui também é de 30 graus. Então, a gente tem um ângulo e tem hipotenusa. Como é que a gente acha o cateto adjacente? Com a mesma equação. Só que dessa vez a gente usa os valores para esse triângulo menor. A gente tem um cosseno de 30 e dessa vez a hipotenusa não vale mais o 4,6 que era do maior, vale o 0,6. A gente faz o mesmo cálculo, joga o 0,6 para lá, multiplicando o cosseno de 30, e isso dá 0,51. E essa é a nossa resposta. O valor correspondente a DE, o segmento DE, é 0,51. Vamos para a próxima questão. Uma escada rolante de 10 metros de comprimento liga 2 andares de uma loja e tem inclinações de 30 graus. A altura H entre um andar e outro em metros é tal que... Então, ele dá pra gente essa hipotenusa aqui, de 10 metros. Então, nossa escada rolante tem 10 metros e a gente quer saber a altura da escada, a altura final da escada. Ele dá o ângulo de 30 graus e a gente vai fazer aqueles passos. Primeiro, separamos as informações. Hipotenusa, a gente tem que é 10. O ângulo alfa, 30. Segundamente, identificamos o que queremos calcular. A gente quer calcular o cateto oposto. Vocês percebem que a altura é o cateto oposto desse triângulo retângulo. Número C. Analisamos qual cálculo envolve nossas informações e nosso resultado. Então, a gente quer o cateto oposto, a gente tem um ângulo e a gente tem hipotenusa. Qual é o cálculo que a gente usa? O seno. Nós temos o ângulo, nós temos a hipotenusa e queremos achar o cateto oposto. Então, substituímos. O seno de 30 graus é igual a 1 meio. O cateto oposto não temos, colocamos um x e hipotenusa vale 10. Então, resolvendo essa equação do primeiro grau, temos que nossa resposta é 5 metros, que aqui é a letra B. Próxima questão. Trafegando num trecho plano e reto de uma estrada, um ciclista observa uma torre. No instante em que o ângulo entre a estrada e a linha de visão do ciclista é 60 graus, o marcador de quilometragem da bicicleta acusa 103,5 km. Quando o ângulo descrito passa a ser 90, o marcador de quilometragem acusa 104,0,3 km. Então ele quer saber qual é aproximadamente a distância da torre à estrada. Ele quer saber essa distância aqui, a menor distância entre da estrada. Nós temos a quilometragem da bicicleta aqui, a quilometragem da bicicleta aqui. O que a gente pode fazer? Separar as informações. Ele dá o cateto adjacente para a gente, que é esse espaço daqui. Como ele dá esse espaço? Se a gente subtrair a quilometragem da bicicleta nesse momento e esse momento, a gente encontra a variação da distância que ele percorreu aqui. Essa variação da distância é o nosso cateto. Ou seja, a gente pega o 104,03 e diminui do 103,5, que dá 0,53 km. Esse lado aqui tem 0,53 km. E ele nos dá também um ângulo aqui de 60 graus. Ele quer essa distância maior. Então vamos no segundo passo, identificar o que queremos calcular, que é o cateto oposto. Vamos para o número C, analisando qual cálculo envolve as informações e nosso resultado. Então temos que a nossa equação a que a gente precisa utilizar é a tangente. Por quê? Temos o cateto adjacente, não temos o cateto oposto e temos o ângulo.
Então, substituímos nessa equação, na letra 4, e colocamos tangente do nosso ângulo 60 é igual ao cateto oposto, que é o nosso x, e embaixo colocamos o tamanho do nosso cateto adjacente que a gente encontrou aqui, então é 0,53. Resolvendo essa equação, temos que x é igual a tangente 60 vezes 0,53, que é 0,917 km. E 100 metros dá aproximadamente 917 metros, que seria a nossa resposta D aqui. Então, essa foi a nossa aula de resolução de questões. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais das relações trigonométricas e resolução desse tipo de questão. E espero ver vocês